Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Gaguejo. Bem, o vídeo de hoje é filosofia viva, filosofia marginal, por motivo de que eu ia fazer um NM, só que daí eu tô meio sem saber que música colocar, tava na dúvida, tava pensando, pensei, eu tenho pouco tempo pra fazer esse vídeo, não tô conseguindo achar a música que eu quero, devia ter feito anteriormente, mas tava ocupado, tava fechando nota e tal. Não deu tempo de pensar nas músicas, ouvir música também não é uma coisa que eu faço muito com pouca frequência ultimamente. Nenhuma música antiga me veio à mente, nenhuma banda me veio à mente, então vou deixar o anime para depois. A arte musical para depois. Uma frase de um anime de AF que eu não anotei, porque eu não tava em casa, eu vejo anime no ônibus. E eu não consegui anotar a frase, eu pensei, vou anotar depois, e eu esqueci de qual anime era, esqueci qual frase que era. Então, um AF é um aforismo de anime também, é um aforismo filosófico. A frase do anime, né? Não vai dar também, porque eu não tenho a frase. Até fui procurar agora nos animes aí, os últimos que eu vi, mas eu não achei, não lembro mesmo. Sei que foi legal, foi um trecho bacana, mas assim, me chamou a atenção no momento. Mas eu tenho memória de peixe, né? Memória curta, então já era. Também não sei se você conseguir achar a frase. Acho que não, né? Do jeito que eu sou, acho que não. Então deixa esse AF aí para uma possibilidade impossível de ser efetivado e se existir, né? Se materializar. E eu não tenho NM também por causa da música, então vou fazer um filosofia viva, filosofia marginal, porque pareceu ter tema. O tema foi instigado agora mesmo, né, por um colega nosso aqui de YouTube, né. O argumento dele é muito legal e eu já vi várias vezes. Um argumento muito interessante que eu não gosto, eu vou falar do porquê que eu não gosto, né. Que é o seguinte, ó, pra você aprender uma obra, você precisa de uma base. Faz todo sentido. Você aprender uma obra precisa de uma base, um solo, uma plataforma, uma sustentação, um pilar. É louco de falar que não, né? No sentido de você aprender o que você está entendendo baseado na base que é inicial. O meu problema com isso não é que você precisa de uma base. O meu problema com isso é você obrigar a base a ser a base. Se você quer ter uma leitura baseada num ponto de vista, num ponto de partida, numa estrutura, ok. Totalmente legítimo. Se você quer obrigar que essa estrutura seja a única estrutura possível para você ler a obra, você é um autoritário. Você é dogmático e autoritário. Isso não é no sentido negativo, é só no sentido de que você é. Porque eu sou assim também. Tem vezes que eu chego e falo, ó, pra tais coisas você precisa tal e tal coisa. Eu tô sendo autoritário, tô sendo dogmático. Porque eu tô literalmente limitando a interpretação, limitando a moral, limitando a vontade, limitando o intelecto, limito tudo. Porque eu vou forçar o indivíduo a ter um ponto de partida. O ponto de partida é um ponto que vai necessariamente desdobrar-se de tal e tal modo. Eu acho isso extremamente irritante. Sendo da filosofia, ainda mais no argumento do menino, que não é por maldade, eu sei que faz porque é normal fazer esse tipo de argumento. Tá que tem uns viés ali que você tem que ser formado em filosofia pra entender esse anime. Bem, eu sou formado em filosofia. Mas não é essa a lógica. Mesmo que eu não fosse, também não me interessa. Dá pra entender o anime. O anime é uma obra pras massas. Não tem nenhum tipo de anime que fala, ó, pré-requisito, ler Nietzsche. Pré-requisito, ler tal livro. Pré-requisito, entender tal metáfora, tal mitologia. Não. O anime é feito pra contar uma história. Se você entende segundo as regras e metodologia da academia, ou segundo as regras e metodologia de um cara que vê 20 mil animes, que tem 10 anos de idade e vê o anime porque viu 10 anos de idade, ou 15 anos, ou algo do gênero. Aliás, anime não é feito para pessoas velhas. Não sei se vocês percebem, mas anime ainda é e tem essa identidade de que é para criança até 18 anos. Depois de 18 anos a gente tem um monte de otaku velho, lazarento, que fica que nem eu, né, com 30 e poucos anos nas costas, vendo anime, e indo por evento de anime e falando coisa otaku, frase em japonês, usando camisa de anime e tal, é tudo não sei o que lá, otaquinho, né. Ok, tô de boas, não tô criticando também, isso faz parte, também sou assim, usava colarzinho e tal, eu tenho camisa de anime também, eu tenho camisa de editora, né, de mangá. E tipo, normal, de boa, você mostrar sua identidade ali, sua perspectiva de fã, né, e tal. E cultuar o que você gosta, óbvio. Mas, sendo sincero, tirando seinen aqui e ali, um ou outro, a grande maioria dos animes é simplesmente entretenimento pra criança. Tá? E se ele é profundo, o problema é dele. Se a criança entende ou não, o problema é da criança. E é por isso que tem um monte de youtuber que nem eu aqui, que sou youtuber genérico, pouca bosta, né, que fica aqui falando de anime. Pra ajudar a entender às vezes, que você não entende mesmo, entendeu? Tem vários animes que eu não entendi e o youtuber falando, ah, tá, esse ponto de vista é legal. Foi qual anime que eu vi? Isso eu não lembro, mas tipo Monogatari da vida, umas coisas assim. Evangelho, umas coisas assim. Ah, legal essa perspectiva dele. Eu não tinha pensado desse ângulo. Entendeu? Às vezes você entende o anime de um jeito, o outro entende de outro, você complementa sua leitura. Às vezes você enfrenta, bate a leitura contra a leitura, fica puto.
Às vezes, tipo, Kitsune. Nossa, Kitsune é horrível, cara. Nossa, como Kitsune fala merda. Lembra do Kitsune? Do antigo VideoQuest? É um dos primeiros canais de YouTube de anime que tinha. Ele e o Urso, né? Nossa, como eles falavam groselha. Nossa, eu odiava os vídeos daqueles caras. Eles falavam muita besteira. Porque era muito passional, era muito no sentimento, não tinha estrutura crítica de verdade, sabe? É meu gosto, minha verdade. Que é o que eu tento evitar. Apesar de fracassar. Tá? Mas o meu gosto, minha verdade é péssimo, tá? Ou pior, meu intelecto, minha leitura, minha verdade e não adianta debater. Que é fechar o debate. Puta, fechou o debate, matou a história inteira. Botar o esquema em específico do vídeo, né, motivado pelo FV, Filosofia Viva, a pegada é mais ou menos essa, né? A base, a sustentação necessária, ela é arbitrária. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro filósofo não é um filósofo. Se você precisa estudar filosofia para saber filosofia, o primeiro filósofo não era filósofo. Porque ele nunca leu filosofia, nunca leu, porque não tinha quem ler. Como é que ele ia ler? Ele leu o mundo. Então, dá pra você fazer filosofia sem precisar de um filósofo? Olha que bizarro, né? Dá pra fazer um prédio sem base? Dá! Em filosofia, dá. Por que filosofia dá? Porque filosofia é literalmente a descrição da realidade. A descrição da existência, a descrição das possibilidades. E o ser humano é uma máquina de fantasia. A gente delira. E o delírio é a filosofia, a moral é a filosofia, a regra é filosofia, a existência é filosofia, a linguagem é filosofia, engessada, depois de perder o nome. Se chama gramática, depois de ganhar uma estrutura de regras. Tudo vem do questionamento. A minha brisa é que o questionamento, né, da minha brisa ali, de eu estar definindo o questionamento, na minha interpretação, claro, né, é uma interpretação entre infinitas. E o questionamento é exatamente quando você não encontra respostas. O questionamento é a possibilidade de ausência de respostas. Ausência absoluta de respostas, onde nunca se encontra respostas, porque a questão sempre está ali incomodando. Mas tem gente que acha que o questionamento é uma ferramenta de compreensão, de captação, de domínio, de estrutura de hierarquia, onde você conhece através das questões. Eu não acho que é questão da resposta, acho que a questão apenas ingessa uma possibilidade. A matemática, a gramática, a astronomia, os cálculos do Big Bang, tudo tá em debate, tá ligado? Pegas um James Webb aí da vida e faz uns cálculos diferenciados, muda a teoria, agora tem energia escura, agora não tem mais, agora tem matéria escura, agora não tem mais, agora tem átomo, agora não tem mais, agora tem elétron, agora não tem mais. Por quê? Porque isso é vida. Tá? Se você é uma criança, você interage com o mundo e a verdade de uma criança é equivalente à verdade de um adulto. Não é porque você tem ali 80 anos de idade, 1000 livros lidos, de 1000 pessoas acadêmicas que você leu. Você é superior a uma criança. Você com 80 anos de idade, até no sentido existencial, é inferior. Por quê? Porque você não pode fazer o que uma criança faz. A criança tem o potencial da vida, você não tem. Você vai morrer. Então, no sentido pragmático, você é descartável, ela não é. Mesmo com seus 1000 livros e seu conhecimento absurdo de toda quanto é coisa. A criança é reprodução, ela precisa transar e fazer outros filhos, só isso. E você é um velho, não transa mais. Você é inútil. Mesmo com 1000 conhecimentos de 1000 acadêmicos, ainda você é inútil. Biologicamente falando, a criança não. A criança pode ser burra, ignorante, pode ser agressiva, violenta, pode ser até dogmática, pode ser até um ditador. Mas ela tem mais existência biológica e existência no sentido de natureza do que você, que está morto praticamente, é um pé na cova, tá ligado? Então essa é uma das perspectivas bizarras que eu chego nas conclusões bizarras porque eu penso de se enquadrar. Eu não quero enquadrar, eu quero brincar. Tô me divertindo com o conceito. Entendeu? Eu faço a Fs, né? Não é review de anime a F, tá? Essa é uma regra que eu esqueci de pôr. A F é brincar com o pensamento, brincar com as frases, brincar com os conceitos. É um pouco babaca de vez em quando, que nem eu faço agora. Mas o ponto não é fazer um review do anime. Eu não entendi o anime porque eu não tava pensando no anime, eu tava pensando na frase. Que é o contexto ali da frase do anime. Eu tava brincando com as palavras, só isso. Mais nada. Singelo, tá? Simples. E meus ângulos multifacetados segundo a frase. Isso é filosofia pra mim. É a ação, é o ímpeto, é tomada de posição. É você não ter medo. Não precisa ler livro. Não precisa nem estudar na faculdade. Vai ver o Bakagaijin. O Bakagaijin nunca fez faculdade de filosofia. O cara me humilha. O cara me humilha. Eu fiz faculdade, sou bacharel, licenciando, fiz uma penca de seminário com uma penca de filósofos, todo semestre, vários seminários. Estudei um monte de coisa que não tinha nada a ver com a grade curricular da filosofia. Estudei, fiz grupos de estudo por anos, grupos de estudo que estudaram de tudo. Filosofia oriental, filosofia africana. Cara, a gente estudou de tudo, cara. Ubuntu, a gente estudou Confúcio, a gente estudou
budismo, estudou Sankhya, a gente estudou um monte de coisa. Nossa, cara, a gente estudou Mêncio, né? Estudou Mêncio, não foi Confúcio. Foi Mêncio, acho. Cara do céu, grande merda. Entendeu? Grande merda. Fiz tudo isso. Tem um monte de amigo que é doutorando pós-doc. E daí? Vai dar aula na sexta série? Vai dar aula na sexta série. O que vai adiantar sua filosofia na sexta série? Vai dar aula pra sexta série. Sexta série, não colegial. A filosofia virar pó. Pó. Eu tô dando aula pra sexta série. Não sobra nada de você. Nada. É só humano. É sentimento. É paixão. É intensidade. É criancice, birra. É mentira na tua cara. Como eles mentem. É falsidade. É criação de personalidade. É incrível. É horrível. Não adianta nada a filosofia. Fala quantos filósofos você quiser. Vai dar aula nessa série. Ainda na periferia, pra piorar, né? Com cultura de desrespeito e humilhação constante, de bullying constante. Tenta não gritar com as crianças depois de 6 meses de aula. Tenta não ficar puto quando metade da sala simplesmente tá pulando que nem louco nas carteiras e enforcando um ao outro, subindo na janela. Sei lá o que eles fazem porque eles são incontroláveis. E você é a autoridade quando perde a autoridade, meu filho. Não tenta gritar. E daí você tem que fazer todo o engajamento de matéria, fazer criatividade, a fantasia, não sei o que lá. Cara, eu não tenho perfil pra dar aula pra essa série. Eu não sou criança, eu não gosto de criança, eu não gosto daquele tipo de coisa. Eu não quero nem criar a metodologia de aula pra dar aula pra eles. Eu quero só dar aula pra pessoas que querem ter aula. Eles não querem ter aula, eles querem brincar. É a vida deles. Você deixa eles brincarem de vez em quando. Deixa mesmo. Literalmente, você larga a sala e deixa que pegue fogo. Aí depois de um tempo você controla. Aí você passa alguma coisa. Aí você vai sacando como é que é o perfil do aluno, a sala aqui, a sala ali, e vai começando a ensinar na medida do possível as crianças. Lembrando que eu sou formado em filosofia. A filosofia não é necessariamente uma área de fundamental. Mas eu estou na aula de história. O governo é imbecil. Foi na minha, culpa do governo. Me jogaram na aula de história, peguei a aula de história, tô ganhando pra isso. Eu tô aprendendo a dar aula, literalmente. Mas voltando pro assunto. Esse negócio de carteirada, de chegar e falar, tem que ter uma base pra poder entender tal coisa. Tem e não. Sim e não. Sim, ajuda. Dá uma leitura incrível. Aliás, bato palminha. De verdade. Foda. Matou a pau. Entendeu o anime bem melhor que eu vou entender na vida, porque eu nunca li Nietzsche. Matou a pau, assim, humilhou. Tô falando de verdade. Aquilo que você fez ali, eu não tinha sacado. Não ia entender nem fudendo. Nem nascando, cara. Entendeu? Literalmente, a minha leitura é outra. Entendeu? Mas eu não acho minha leitura inferior. Nem lascando. É só uma equivalente. Sem a base necessária conceitual para ler segundo o lastro da metodologia nietzschiana. Não vou ler segundo a metodologia nietzschiana, vou ler segundo a minha metodologia. A minha metodologia aleatória. E de boas. E eu acho que a grande maioria que viu o anime não leu Nietzsche. E ninguém lê Nietzsche, cara. Quem que lê Nietzsche? Nem eu que fiz faculdade leio Nietzsche. Entendeu? Eu li, na verdade eu li, né? Mas muito pouco, né? Apenas numa outra matéria. E não livros inteiros, né? Partes. Mas eu não sou pesquisador, minha área nem era Nietzsche, era das ciências, filosofia da ciência tinha nada a ver com Nietzsche. E meu foco em filosofia de oriental também, de grupo de estudo, era filosofia oriental, não tinha nada a ver com Nietzsche também. Apesar de ter lido Nietzsche comparado com outros filósofos orientais também por diversão, mas pouca coisa breve. Agora, o que eu sei de Nietzsche? Porcaria nenhuma. O que eu sei de Aristóteles? Nada. O que eu sei de Hegel? Eu nunca estudei Hegel na faculdade. Eu não sei nada de Hegel. Mas eu sei de liberdade. Eu sei de autonomia. Eu sei de questionamento. Filosofia não é autoridade, filosofia não é biblioteca, filosofia não é livro. Filosofia não é a metáfora do anime, a regra do anime. Filosofia é a vida. É a pluralidade infinita da vida. E, é claro, as demandas insanas da vontade humana. Tá? Que determina a filosofia em outras áreas. E ela determina com nomes. E os nomes ganham peso, e o peso ganha asfixia. Tipo, isso aqui é moral, isso aqui é lei, isso aqui sei lá o quê. Tudo da filosofia, veio tudo da filosofia, mas agora não é mais filosofia. Agora é moral, é lei, é sociologia, é história, é matemática, é química, é sei lá o quê. Entendeu? É filosofia engessada, encapsulada, tomada como remédio como um antidepressivo existencial. Porque se você ficasse só na filosofia e não tivesse o antidepressivo existencial, que é a cápsula de conhecimento, ferrou. Entendeu? Ferrou. Esse aqui é um filosofia viva, filosofia marginal, do jeito freestyle, sem roteiro nenhum. Desculpa a grosseria, não queria ser grosseiro, assim, foi realmente humilhante, em parte, ler o comentário e falar, caralho, eu não entendi porra nenhuma. Mas ele entendeu porque ele tem a base pra entender. Mas ao mesmo tempo eu falei, tá bem, tem a base, não vou ler a base pra entender. Não é necessário não, vi anime não tava dizendo lá no
No primeiro episódio, pré-requisito pra ver o anime, leia Nietzsche, tal, tal e tal e tal e tal. Não falaram, então, culpado. Não tenho culpa nenhuma de não ter lido Nietzsche pra entender o anime, tá? Porque eu não entendi mesmo, fazer o quê? Faz parte. Eu vou assumir, não entendi mesmo, assim, do ângulo nietzscheano, não. Não, nem um pouquinho. Agora, do ângulo da mensagem do anime, tirando toda a parte conceitual nietzscheana, assim, eu entendi. Não sou tão imbecil assim. Apesar de ser, mas nem tanto. Entendi a obra, deu pra pegar, só que depois do fim da obra, porque no meio da obra, quando eu fiz aquele vídeo, eu não tinha a mínima ideia do que tá acontecendo. Entendeu? Porque eu não tinha sacado todas as dinâmicas ali próprias. Se um dia eu fizer review dela, eu faço aí, tento fazer a minha leitura dela, tá? Porque não é o caso de agora, que aqui é um FV, não é um caso de ficção e debate, não é um FD. Quando for o caso de fazer um ficção e debate, um FD eu faço. Fazendo reviewzinho, tentando ser coerente e fracassando miseravelmente, porque eu não tô nem aí pro sucesso. Sucesso pra mim é tão importante quanto, sei lá, não tenho a mínima ideia, um grão de areia no meio do deserto. Sucesso que se foda. Ou pelos palavrões, eu tô meio estourado hoje. Enfim. É isso, cara. Esse é um FV espontâneo pra preencher lacuna e buraco, porque eu não consegui achar minha frase de AF e eu não saquei uma música aqui também. Cabeça, que eu não tenho música, fui fazer um negócio assim, sem ponto de fuga, né? Aí lascou-se. Então eu usei o que tinha na cabeça no momento, que é isso aqui, que é o comentário sobre o comentário, que é meio grosseiro da minha parte. Desculpa aí, tô sendo arrogante. Tô no cuzão, mas, né? Aí foi mal. Não é por ofensa, não é só diversão mesmo, tá? Porque as pessoas levam muito a sério a opinião delas e a leitura delas e o vínculo delas com a interpretação ou com a obra. Eu não levo a sério nada disso. pra mim, é tudo tipo assim. Já viu aquela metáfora lá de um rico e de um pobre depois de mortos? Ambos são pilhas de ossos. Essa metáfora é linda. Então, em vida ou em morte, é tudo igual. É uma porcaria. Você não tem valor real nas coisas, tá ligado? É só uma ilusão insana da nossa vaidade humana. Sem querer ofender. Faz parte, eu também sou assim. Não tô dizendo que eu não sou. O ponto é que eu tô colocando em palavras e só acabo ofendendo. Mas é isso, é pilha de ossos. Tanto em morte quanto em vida. Só que em vida tem pilha de carne. Em vida tem pilha de experiências. Em vida tem pilha de verdades. Pilha de cognições. Pilha de intelectualidades. É tipo isso, né? Se você se comparar com um agricultor, cara, e você é um filósofo, um leitor de Nietzsche, o agricultor é muito mais importante que você se você não sabe plantar. Porque você compra a planta dele. E ele não vai precisar comprar Nietzsche pra plantar. Ele sabe plantar. Então, ele é o super-homem. É o agricultor. Não é você que tem o Nietzsche. Não é você que lê o Nietzsche que é o super-homem. É o agricultor que é o super-homem. Não dá pra distorcer. É divertido distorcer. Então, você que não sabe plantar é um Zé Ruela. Eu sou um Zé Ruela, não sei plantar. Não sei mesmo. Nunca fui na roça fazer as coisas. Eu literalmente dependo do supermercado. Então, você não é um super-homem, eu também não sou. A gente apenas tá delirando aqui dependendo de uma pessoa que ganha miséria pra fazer a gente estar vivo. Sacou? Essa é a dificuldade da existência. A gente é só mais um. Entre tantos pensadores infinitos. É bacana o anime, tá? E a leitura é bacana. Eu gosto do Nietzsche, mas foi um pouco grosseiro de sua parte também. Meio que dar uma carteirada ali e falar, não, tem que ler como Nietzsche. Se não for como Nietzsche, não é entendimento. Isso é bastante complicado. É socialmente complicado, tá? E eu debato em vários vídeos aqui no canal. Só que isso aqui é o último. É o de agora. Eu tô sendo grosseiro. Perdão de novo, desculpa aí, não quero defender. Eu sei que você não tá inscrito no canal, mas se tiver, perdão. Acho que você nunca vai ouvir isso, né? O que eu falei aqui. Que acaba tendo interlocutor invisível, né? Uma sombra de debate. E é isso, pessoas. Desculpa aí, tá estouradinho. Dá um de besta aqui, foi mal aí. Mas tamo aí, tamo junto. Até a próxima. Falou aí. Qualquer coisa que quiser xingar, xinga, não tem problema não. Mete os comentários aí, agressivo, eu comento depois. Em cima, não tem problema não, pode xingar a mãe também. Não, mãe não, vai. Deixa a mãe de quieto, deixa a mãe pra outros esquema, não xinga não, tá? Melhor não. Mas pode xingar, pode ser grosseiro, pode ser arrogante. Manda ver aí que se tiver que mandar, eu aguento o tranco, tá? Valeu aí, até depois. Falou, galera.